Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí do momento que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Douglas Pozo, eu trabalho com tecnologia aí há mais de 10 anos e eu decidi começar a fazer um- uma série de vídeos falando sobre o Pentaho. E agora no começo eu decidi fazer uma coisa mais simples, falando sobre os primeiros passos ou, ou questões que são comuns a quem está começando agora. Então, nas, nos grupos que eu sigo, eu vejo bastante questões do pessoal que está começando, e eu decidi então fazer uma série de vídeos falando sobre estas questões. São questões simples, fáceis de se resolver, mas para quem está começando agora, quem não tem muita experiência, pode acabar perdendo algum tempo com essas questões até resolver. Isso vale também para o pessoal aí de BI que é de front-end. Então eu vejo muito uma galera que vem do Power BI, que está acostumada a fazer ETL no Power BI e que está se capacitando em ferramentas GTL, em Pentaho especificamente, e tem algumas dificuldades. Essas pessoas têm dificuldade, é uma dificuldade comum, visto que lá no Power BI, por exemplo, as atividades que nós vamos fazer aqui, lá vocês fazem com um, dois cliques. Não que aqui seja difícil, mas aqui é um pouquinho diferente. Então é para tentar elucidar e ajudar a toda a comunidade de Pentaho. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o que nós vamos fazer aqui. Então, eu tenho um arquivo CSV. Então, esse arquivo eu mesmo montei para a gente fazer esse teste, para a gente fazer esse vídeo. Então, seria aqui um arquivo de clientes. Então, eu tenho um código do cliente, uma coluna de nome, uma coluna de sobrenome, uma coluna que seria um ID de RP, uma coluna de cargo, vendedor e estado. Então, nós vamos carregar este CSV no Pentaho e vamos tratá-lo. Tá? Então, o que nós vamos ver aqui? Quais os tratamentos que nós vamos fazer? Esse código, nós vamos completar ele com zeros à esquerda. Nome e sobrenome nós vamos concatenar num campo só. Aqui no ID RP é uma junção de IDs e percebam que no final eu tenho sempre um ano. Então eu vou pegar somente o ano, criar uma coluna chamada ano, pegando somente esse ano. Aqui no cargo a gente pode ver que tem espaços a mais, então vamos tirar esses espaços. Aqui no vendedor nós vamos pegar somente a parte numérica, vamos ficar somente com a parte numérica. E aqui no estado nós vamos completar as colunas abaixo com o valor da coluna acima. Então, aqui eu tenho São Paulo, tudo isso aqui vai ficar com São Paulo. Aí aqui ele tem o Rio de Janeiro. Então todas essas aqui embaixo, essas linhas, né, vão ficar com o Rio de Janeiro. A mesma coisa com a Bahia. Vocês vão ver que são coisas bem simples. O projeto está pronto, eu vou mostrar então passo a passo. No primeiro passo, eu arrastei até aqui então um componente de text input, ok? Então carreguei o meu arquivo CSV, carreguei os campos, ele entendeu que o código, que era o primeiro campo, era inteiro e o resto era todo numérico. Então, eu vou executando passo a passo e mostrando para vocês. Então, executou. Aqui, então, ele já trouxe todos os dados. Olha lá o código, da mesma forma, nome, sobrenome, ID, cargo, vendedor e estado. Os campos que estão vazios, né, ele entende como nulo. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é pegar esse código e completar com zeros à esquerda. Para isso, a gente usa este componente aqui, ok? Este aqui é o Select Values. Entre outras coisas, ele é usado para a gente selecionar quais os campos que nós queremos ainda trabalhar, qual é a ordem, podemos alterar o nome, precisão, tamanho, mas nós não usamos isso. Aqui na aba metadado, perdão, a gente então fez o seguinte, nós dissemos que o campo código, que é o nosso primeiro campo, ele vai ser do tipo string,
a princípio, ele entendeu como numérico. Aqui vai ter que ser um tipo string, porque nós vamos colocá-lo com zeros à esquerda. E nós dissemos aqui que o formato dele é dessa forma, com 4 zeros. Dessa forma, ele vai entender e preencher com zeros à esquerda. Vamos ver como é que fica, então? Então, vamos executar novamente. Clicando aqui, a gente vai ter, então, o código com zeros à esquerda. Então, ficou da forma correta, eu coloquei 4 zeros, então o limite de 4 zeros à esquerda. Depois, nós vamos pegar o ID RP e vamos extrair o ano. Então, nós queremos criar uma nova coluna só com o ano. Para isso, nós usamos este outro componente chamado string cut. Ok? Deixa eu abrir um pouquinho mais. E aqui é bem simples, ele é usado para fazer uma substring dentro de uma string. Então, aqui no primeiro campo, que é o inStreamingField, eu escolhi o campo que eu quero trabalhar, que é justamente esse ID RP. Em OutStreamingField, eu digo qual o nome do novo campo que eu quero criar, campo ano. Então, eu disse para ele assim, ó, corta para mim a partir da quarta coluna até a oitava. Então, corta para mim a partir, né, do quarto caractere até o oitavo. E aí, como a gente já pode ver aqui, ele trouxe para a gente somente o ano. Então, esse cutString ele faz substrings. Eu digo aonde eu quero começar e até onde ele vai. Então, corta para mim a partir do terceiro, do quarto, do quinto, do décimo, até o centésimo. E assim sucessivamente. Depois disso, nós vamos concatenar o nome com sobrenome e deixar num único campo. Então, nós vamos criar um novo campo chamado nome completo. Então, eu usei aqui um passo chamado concat_fields. Então, aqui no concat a gente diz qual o nome do novo campo, nome completo, qual o tamanho desse novo campo, que vai concatenar as informações que eu quero colocar. E aqui embaixo, então, a gente escolhe quais os campos que serão concatenados. Poderia concatenar com um mais, não só com dois, com mais outros campos, conforme a necessidade. Então, eu disse quais eram os campos, disse que eram do tipo string, vou dar um OK, e agora a gente pode ver aqui, tá, que nós temos, então, o nome completo concatenado, João da Silva, Maria de Souza, e assim sucessivamente. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós queremos pegar apenas esse valor numérico que está no campo vendedor. Então, percebam que eu tenho uma estrutura fixa aqui, né? Então, ele começa aqui com essas 3 letras e termina com mais essas outras letras. Aqui o que importa para a gente é só o numérico. Eu poderia até usar o string cut para fazer isso, porque é um campo alfa. Mas eu vou fazer de outra forma. Coloquei aqui, então, um string operations, esse é o nome desse step. Então, disse que o campo que eu quero trabalhar é o ID vendedor. O novo campo, aliás, vendedor é o nome do campo, perdão. O novo campo vai se chamar ID underline vendedor. E aqui em digits, eu tenho algumas opções. Se eu quero deixar apenas os dígitos, somente a parte numérica, eu coloco only, digits only. Se eu quisesse o contrário, se eu quisesse tirar essa parte numérica e deixar somente alfa, eu colocaria remove. Como nós queremos só os dígitos, só a parte numérica, então vai ficar digits only. Depois da execução, podemos ver então que eu tenho aqui somente os dígitos, somente a parte numérica. Faltou então aqui duas coisas. Primeiro, o trim e depois completar aqui com o mesmo valor. Aliás, 3. Ainda tem a parte de capitalização, que eu esqueci de falar no começo. Então vamos pelo trim. O trim a gente pode fazer de várias formas. Eu poderia, por exemplo, aqui no string operations, criar uma nova linha, dizer que essa linha seria para o campo cargo, e aqui a gente colocaria trim type. O trim
ele limpa os espaços em branco. Tá? Então, poderia limpar os espaços em branco somente à esquerda, somente à direita ou dos dois. Iria funcionar. Eu quero fazer de outra forma. Aqui, no nosso primeiro passo, que é o que carrega o CSV, a gente já pode fazer isso. Lá na aba Fields, a gente pode vir aqui no cargo e nós temos aqui Trim Type. Trim Type, aqui os dois, tá? Então vai fazer um trim da esquerda e um trim da direita. Agora eu tenho que executar. Vamos executar. Podemos ver então que agora ele tirou os espaços, tanto à direita quanto à esquerda. Então, ficou bem tranquilo. Próximo, vamos então fazer essa parte de completar. A gente quer então que todos os campos que estejam nulos peguem o valor do primeiro campo que ele encontrar acima que não estiver. Então, da forma que eu falei, aqui é São Paulo, vai estar São Paulo até esse cara. Aqui é Rio. Então, todo mundo aqui é Rio de Janeiro até aqui. Aqui é Bahia. Todo mundo aqui é Bahia. A forma mais simples de fazer isso é também aqui na hora de carregar o CSV. Voltando nessa parte, lá em Fields, nós podemos vir aqui em Estado, e nós temos essa coluna aqui, ó, Repeat. Ela por padrão é No, nós vamos colocar um S de Sim. Ok, vamos executar novamente. E agora, nós vemos, Estado está completinho. Então, ele fez aquilo que nós queríamos, que ele completasse com o valor que estivesse mais acima. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. Só que isso aqui ainda está feio, né? Porque os estados estão com nome minúsculo. A gente precisa capitalizá-los. Tá? Vamos fazer isso aqui com String Operations. Então, eu vou voltar no String Operations. Vou clicar numa nova linha. E aqui no estado, né? Percebam que nós temos aqui, entre uma série de opções, nós temos uma opção aqui de init cap. Init cap, sim. Então isso significa que eu quero capitalizar. Cada palavra que ele encontrar aqui em estado, ele vai capitalizar a primeira letra. Poderia colocar, por exemplo, em uppercase ou lowercase. Então tudo minúsculo, tudo maiúsculo, né? Aqui não é o caso, aqui nós queremos capitalizar. Vamos dar um OK e vamos executar. Vamos ver o resultado. Agora sim, ó, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. Então, dessa forma, a gente conseguiu ver essas operações mais simples sendo feitas aqui no Pentaho. Da mesma forma que a gente faz lá na parte de ETL do nosso Power Query, por exemplo, do nosso Power BI, a gente também faz aqui. Não é difícil, nem tão pouco complicado, mas é diferente. Então eu espero que esse pessoal que esteja começando agora com essa ferramenta de ETL, com o Pentaho, ou que esteja migrando, né, trazendo os ETLs aqui do Power BI, por exemplo, para o Pentaho, espero que esse pessoal aproveite isso e consiga usar nos projetos de ETL. Né? A proposta, então, é continuar com esses vídeos, né, trazendo informações úteis nesse sentido. Coisas do dia a dia, coisas que o pessoal tem bastante dúvida e que eu acabo vendo, trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que aproveitem muito e que compartilhem esse vídeo aí com toda a comunidade, com todos os seus amigos. Então, gente, muito obrigado e até a próxima.